E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberou a privatização da Eletrobras. A venda estava suspensa por uma liminar da Justiça Federal de Pernambuco, derrubada hoje por Moraes. O papel das estatais é tema de um estudo divulgado hoje pelo DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. De acordo com o documento, o valor da estatal é muito maior do que o dinheiro arrecadado com a venda da empresa. E nós vamos conversar agora com o Fausto Augusto Júnior, professor da Escola DIESE Ciências do Trabalho, justamente sobre esse assunto. Boa noite, Fausto. Boa noite, Seja bem-vindo aqui no nosso jornal mais uma vez. E, Fausto, é possível a gente mensurar o quanto o Brasil vai perder com a venda das estatais? Bem, essa é uma conta que não é uma conta só financeira, então é difícil você falar em valores. Certo. É uma conta ela passa dos valores tangíveis para valores intangíveis. As estatais cumprem no Brasil um papel fundamental no desenvolvimento do país, em especial em áreas estratégicas, como é principalmente o setor elétrico, o setor de energia e outros demais setores. A perda das estatais significa que você vai perder capacidade de alavancar a economia e levar a economia para patamares diferenciados, como que é o projeto de qualquer nação desenvolvida. No caso do setor elétrico, isso é mais agravado porque o nosso setor elétrico ele é baseado em hidrelétricas. Como foi falado, inclusive, na reportagem, o setor de hidrelétricas tem dois ativos, a energia propriamente gerada e a água, que é um bem escasso no planeta. Quando a gente olha para esses dois movimentos, o que a gente vê no mundo é que mesmo países como os Estados Unidos mantêm a maior parte das suas hidrelétricas na mão de empresas públicas. Quer dizer, a privatização da Eletrobras pode colocar o ativo, um dos maiores ativos que o Brasil tem, na mão de empresas que a gente sequer sabe quais são. E pior, normalmente essas empresas também têm participação pública de outros países, o que coloca em questão a soberania nacional. A venda, por exemplo, de uma Eletrobras pode, com certeza, trazer muitos prejuízos, principalmente para a população, né, Fausto? Bem, aí é só a gente olhar o que acontece com as tarifas de empresas que foram privatizadas. A energia elétrica é um bem importante, ela faz parte da nossa vida, e o que a gente sabe é que muito provavelmente privatizações do setor elétrico vão elevar ao preço da tarifa. E mais do que isso, é elevar o preço da tarifa em patamares muito acelerados, como a gente já viu, por exemplo, acontecendo no setor das telecomunicações. Então, quando a gente olha para esse frigir dos ovos, o país perde como um todo, mas o cidadão vai sentir no seu dia a dia, como ele já vem sentindo em outros setores. Então, acho que esse é um dado que a gente precisa olhar com bastante atenção, né? É uma discussão que precisa ser melhor feita com o Brasil. Perfeito. E, Fausto, mudando um pouquinho de assunto, nós vamos falar agora sobre os dados divulgados pelo IBGE nesta semana, que mostram que a taxa média de desemprego em 2017 foi maior que em 2012. O que mais de importante você pode falar aqui para a gente, que a gente pode tirar dessa pesquisa como um todo? Bem, agora começam a sair um conjunto de fechamentos do ano de 2017. Na verdade, a gente está olhando o que a gente vai falar, o que a gente veio falando ao longo do ano passado inteiro. A taxa de desemprego não cedeu, né? Ela até diminuiu no final do ano, mas ela vem mantendo um patamar muito elevado, na casa de quase 13 milhões de brasileiros desempregados. Então, esse é um dado robusto, um dado de que mostra que a gente ainda está num momento muito ruim do ponto de vista do emprego e não há muita expectativa de melhorar isso, pelo menos de melhorar de maneira efetiva. Esse é o primeiro dado. O segundo dado é que os empregos que estão sendo gerados são empregos no setor informal, ou seja, menor segurança para o trabalhador e normalmente menor salário. Essa também é uma outra característica que está nesses dados. E é algo que a gente já está vendo, já vem assistindo desde ao longo do ano passado inteiro, que quando gera emprego no setor informal. Então, no caso, principalmente o trabalho intermitente, né, começou a valer com essa reforma, né, trabalhista em novembro, cresceu muito a questão do trabalho informal, enfim, o que caracterizou também esses números, você acredita? O trabalho intermitente ainda é pouquinho, né, porque ele começou a vigorar no final do ano, então ainda tem pouco olhar sobre isso, os dados ainda são pequenos. O que começa a indicar o trabalho intermitente é que, diferente dos argumentos que vinham sido falados, que ele seria uma espécie de ou formalização desse informal de um lado, ou uma forma de gerar mais emprego, o que nós estamos vendo aqui nos primeiros números é que ele está substituindo trabalhadores formais. Os primeiros dados mostraram que ele foi para o setor de comércio, principalmente, para uma população mais jovem, o que é normal todo final do ano. Só que, normalmente, essas pessoas, no final do ano, entravam em trabalhos mais estáveis, né? Na pior das hipóteses, eram trabalhos temporários de tempo integral. O que o trabalho intermitente entrou foi nesse setor.
né? A gente vai olhar mais para frente como é que o trabalho intermitente vai entrar em outros setores. Agora, no comércio está muito claro, ele substituiu o trabalho que era em tempo integral. Então, apesar de ele ter a carapuça de formal, ele é muito pior do que o trabalho anterior, que as mesmas pessoas provavelmente seriam empregadas. E Fausto, expectativas agora para esse ano de 2018? Você acredita que a criação de vagas sem carteira assinada, ela vai superar o emprego formal nestes próximos anos? O que nós, trabalhadores, podemos esperar para esse ano? A economia não está crescendo, o que nós estamos vendo é uma economia estagnada. E as pessoas estão se virando. Então, objetivamente, o que nós estamos vendo, o crescimento do trabalho informal tem muito a ver com isso. As pessoas precisam conseguir algum tipo de renda nesse período. Essa característica que a gente conseguiu reverter ao longo dos primeiros anos, da primeira década dos anos 2000, nós estamos voltando para o modelo da década de 90, em que o trabalho informal vai se sobrepondo cada vez mais ao trabalho formal. Isso é uma característica, aí não é uma questão só de conjuntura, é uma questão de estrutura. A mudança estrutural que tentou se fazer no começo da década, no começo desse milênio, começa a ser revertida e voltar a padrões dos anos 90. Então a tendência, sim, é a gente ter trabalhadores cada vez mais informais, trabalhadores muito mais vulneráveis, com menores salários. Isso é o que está desenhado para a gente. Se isso é possível mudar, nós acreditamos que sim, mas isso tem que ser uma decisão de governo e uma política pública que intervenha e coloque o emprego no centro do seu debate. Com certeza. Bom, Fausto, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no seu jornal e até a próxima Até a próxima.